Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23. Foram estas as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito de Yahvé falou por meio de mim, a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa os homens com justiça, governa com o temor de Deus. Ele é como a luz da manhã ao nascer do sol, na manhã sem nuvens, que faz brilhar depois da chuva a grama da terra. Não é assim para minha casa junto de Deus, pois ele estabeleceu para mim uma aliança eterna, em tudo ordenada e bem segura. Não faz ele germinar toda a minha salvação e todo o meu prazer? No entanto, a gente de Belial é toda como os espinheiros que se rejeitam, porque não se pode pegar com a mão. O homem que os toca é cheio de ferro e de madeira nas lanças, e são queimados, queimados no lugar. Davi faz uma referência a gente de Belial. São pessoas inescrupulosas, falsas, mentirosas, corruptas, tudo que não presta. E ele fala que aquele que os toca, eles estão cheios de ferro e de madeira nas lanças e são queimados, queimados no lugar. Que lugar é esse? É um lugar próprio para se queimar coisas assim, coisas imprestáveis. Profeticamente, Davi já está falando o quê? Do lugar de fogo e enxofre, que lá nos evangelhos Jesus então vem anunciar, um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que dão ouvidos a esse demônio são chamados de filhos de Belial. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Isbaal, o Aquemonita, chefe dos três, foi quem brandiu a sua lança, matando 800 de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos três valentes. Ele estava com Davi quando eles desafiaram os filisteus. Eles se reuniram para o combate e os homens de Israel subiram, mas ele se levantou e combateu os filisteus, até que a sua mão adormeceu e ficou colada à espada. Naquele dia, Yahvé operou uma grande vitória. O exército retornou após ele, mas só para apoderar-se dos despojos. Depois dele, Sama, filho de Age, o Ararita. Os filisteus se haviam reunido em Leque. Havia ali parte do campo coberta de lentilhas. O exército fugira diante dos filisteus. Ele, porém, se pôs no meio da parte do campo e a defendeu, e venceu os filisteus. Yahvé operou uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e vieram no tempo da colheita encontrar Davi na gruta de Odolã, enquanto uma companhia dos filisteus acampava no vale dos Rafaim. Davi estava então no refúgio, e os filisteus tinham um posto de guarda em Belém. Davi revelou este desejo: quem me dará a beber água do poço que existe à porta de Belém? Os três valentes abriram passagem através do campo filisteu e tiraram água do poço que existe à porta de Belém e a trouxeram e ofereceram a Davi. Ele, contudo, não quis tomá-la e a ofereceu em libação a Yahvé. Disse ele: que me livre Yahvé de fazer tal coisa. É o sangue dos homens que foram arriscando a sua vida. Por isso ele não quis beber. Isso fizeram os três valentes. Abisai, irmão de Joabe e filho de Sárvia, era o chefe dos três. Foi ele que vibrou a sua lança, matando 300 e alcançou fama entre os três. Ele foi mais ilustre que os três e veio a ser seu capitão, mas não foi contado entre os três. Banaías, filho de Joiada, filho de um homem valente, pródigo em façanhas, originário de Cabseel.
foi quem abateu os dois heróis de Moabe, e foi ele quem desceu e quem matou o leão no poço, num dia de neve. Foi ele também que matou um egípcio de bela aparência. O egípcio trazia na mão uma lança, mas ele o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Isto foi o que fez Banaías, filho de Joiada, e alcançou fama entre os 3 valentes. Ele foi mais ilustre do que os 30, mas não foi contado entre os 3. Davi o colocou na chefia da guarda pessoal. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Eucanã, filho de Dodô, de Belém. Sama, o Arodita. Elica, o Arodita. Elis, o Faletita. Ira, filho de Assis, o Tecuíta. Abiezer, o Anatotita. Sabene, o Uzaíta. Selmon, o Auita. Maarai, o Netofatita. Elode, filho de Baana, o Neofatita. Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim. Banaías, o Faratonita. Edai, das torrentes de Gaás. Abi-Albon, o Arabatita. Asmote, o Baurimita. Eliaba, o Saalbonita. Jazen, o Gunita. Jonatas, filho de Sama, o Ararita. Aiã, filho de Sarar, o Ararita. Elifalete, filho de Asbai, filho do Maacatita. Aliã, filho de Aquitofel, o Gilonita. Ersai, o Carmelita. Faraai, o Arabita. Igaal, filho de Natã, de Soba. Bani, o Gadita. Seleque, o Amonita. Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia. Ira, o Jeretita. Garebe, o Jeretita. Urias, o Eteu. No total, 37. 37 valentes, que praticamente sozinhos eram um exército. E aqui então nós vamos ver Urias, o Eteu. É a última vez que é falado Urias. É claro que no livro das crônicas ele aparece, mas é a última vez que nós vamos ver assim uma referência a Urias, o Eteu. Nós vamos ver depois lá em Mateus, Urias. Mas por que Mateus se refere a Urias? É que nós vamos ver quando chegarmos nos evangelhos. Capítulo 24. A ira de Yahvé se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faz o recenseamento de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, o chefe do exército que o acompanhava: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Bersabeia, e fazei o recenseamento do povo, a fim de que eu saiba o número da população. Joabe respondeu ao rei: multiplique, Yahvé, teu Deus, o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que os olhos do Senhor, meu rei, o vejam. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? Mas a ordem do rei se impôs a Joabe e aos chefes do exército. E Joabe e os chefes do exército deixaram a presença do rei para recensear o povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade que está no meio do vale, e chegaram aos Gaditas, perto de Jazer. Em seguida foram a Galaade e a terra dos heteus em Cádiz, e voltaram a Dan-Jaã e arredores na direção de Sidônia. Depois alcançaram a fortaleza de Tiro e foram a todas as cidades dos heteus e dos cananeus, e chegaram ao Neguebe de Judá em Bersabeia. Tendo percorrido toda a terra, chegaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava 800.000 homens de armas que portavam a espada, e Judá 500.000. Depois disso, o coração de Davi se descompassou por ter recenseado o povo, e Davi disse a Yahvé: cometi um grande pecado. Agora, ó Yahvé, perdoa esta falta ao teu servo, porque cometi uma grande loucura. Quando de manhã cedo Davi se levantou, Yahvé tinha dito ao profeta Gade, o vidente de Davi, esta palavra:
vai dizer a Davi, assim diz Yahvé, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma e eu a executarei por ti. Então Gade foi ter com Davi e lhe disse, que queres que te aconteça? Que 7 anos de fome caiam sobre a tua terra, ou que andes 3 meses fugindo do teu inimigo, que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre o teu país. Reflete agora e decide sobre o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade, estou em grande angústia. Ah, caiamos nas mãos de Yahvé, porque é grande a sua misericórdia, mas não venha eu a cair nas mãos dos homens. Yahvé mandou a peste a Davi desde aquela manhã até o dia determinado, e 70.000 homens do povo morreram, desde Dan até Bersabeia. O anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para a exterminar, mas Yahvé se arrependeu desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo, basta, retira a tua mão agora. O anjo de Yahvé estava perto da eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que feriu o povo, disse a Yahvé, sou eu quem pecou, eu sou quem cometeu o mal, mas aqueles e o rebanho que mal fizeram, venha a tua mão e caia sobre mim e sobre a minha família. Deus alerta, Deus corrige, Deus pune. Nesse caso, ele usou Davi para uma punição. Davi, faça o recenseamento do povo. Davi deveria ter dito, Senhor, eu não preciso recensear o povo, estou nas tuas mãos, eu confio em ti, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Mas Davi obedeceu, ele fez o recenseamento. Deus então executa um juízo sobre o povo. E todos esses que morreram é porque estavam em falha com Deus. Davi não conhece o coração das pessoas. Davi não sabe quem é, quem não é, quem deixa de ser. Então, Deus, conhecedor de todas as coisas, ele só usou Davi para executar uma ação, para executar uma sentença. Davi, Senhor, não caia esse mal sobre o povo. Quem fez o recenseamento, quem pecou fui eu, não foram eles. Davi, basta por enquanto. Nesse mesmo dia, veio Gade a Davi e lhe disse, sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Areúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como Yahvé lhe ordenara. Areúna olhou e viu o rei e os seus servos que se aproximavam dele. Ele saiu e se prostrou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Areúna, por que veio o rei, meu senhor, a mim, seu servo? E Davi respondeu, para adquirir de ti esta eira, a fim de construir nela um altar a Yahvé. Assim a peste deixará o povo. Então disse Areúna ao rei, que o Senhor, meu rei, a tome e ofereça o que lhe parecer bem. Aqui estão os bois para o holocausto, a grade e o jugo dos bois para a lenha. Areúna dá tudo isso ao rei, e Areúna disse ao rei, que Yahvé, teu Deus, se compraza com a tua oferenda. Mas o rei respondeu a Areúna, não, eu quero comprá-la por preço, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Davi adquiriu a eira e os bois por dinheiro, 50 siclos. Davi construiu ali um altar a Yahvé e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então Yahvé teve piedade da terra e a peste deixou Israel. Mais uma vez, a diferença entre Davi e Saul. Davi falou, Senhor, não castigue esse povo, pois o erro é meu. Então, Deus fala para o profeta, avisa Davi para que faça um altar para mim. Em obediência, Deus acabou com a peste e não houve mais morte no meio de Israel.